Bom dia, bem-vindos à 11ª entrevista do G1 ao vivo com os candidatos e candidatas a presidente da República nas eleições de 2014. Ao meu lado está a repórter do G1, Natália Passarinho. Bom dia, Natália. Bom dia, Tonico. Bom dia a todos. Essa é a última entrevista da série do G1. E quem encerra essa sequência é a candidata Marina Silva, do PSB. Formada em História, Marina Silva foi vereadora em Rio Branco, deputada estadual no Acre e senadora por 2 mandatos. Também foi ministra do Meio Ambiente do governo do ex-presidente Lula, de 2003 a 2008. O candidato a vice-presidente na chapa é o deputado federal Beto Albuquerque, também do PSB. Bom dia, candidata. Bom dia. Bom dia. Este programa especial do G1 nas eleições de 2014 será dividido em 3 blocos. No primeiro, faremos perguntas que o público enviou durante a semana através da página do G1. Aliás, queria agradecer a todos que mandaram essas perguntas, que tornam essa entrevista muito mais interativa. No segundo bloco, faremos perguntas feitas pelos jornalistas do G1. E no terceiro bloco, voltaremos com perguntas feitas por vocês, leitores, e para participar basta preencher esse espaço que está embaixo, esse campo que está embaixo do vídeo e clicar em enviar. Todos os blocos têm tempo determinado. Esse aqui vai ter 15 minutos de perguntas e respostas. O próprio candidato administra, controla esse tempo. Quanto mais objetivo for, mais perguntas de internautas serão feitas. E o tempo começa a contar a partir de agora. Vamos para a primeira. Essa pergunta aqui foi feita em vídeo pelo Lucas Pio, de Curitiba. Marina, em seu plano de governo, você diz ser favorável à união civil entre pessoas do mesmo sexo. Porém, em nossa legislação, não existe o termo união civil. O que existe é a união estável ou o casamento civil. A justiça brasileira, através das decisões do STF e do CNJ, já garante o direito tanto à união estável quanto ao casamento civil para casais do mesmo sexo. A minha pergunta é, afinal, você defende a decisão da justiça que legalizou o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo ou não? O nosso programa, ele foi apresentado e no nosso programa nós asseguramos os direitos de todas as pessoas. A decisão do Supremo confere à união civil os mesmos direitos que as pessoas que são casadas têm. A Constituição brasileira faz uma diferenciação. A instituição casamento é utilizada para pessoas de sexo diferente. A união civil para pessoas do mesmo sexo. O que o Supremo fez foi assegurar os mesmos direitos para a união civil. E isso está assegurado no nosso plano de governo. Aliás, o nosso plano de governo foi o que melhor acolheu as demandas da comunidade LGBT. Se for feito um comparativo entre o programa da Luciana Genro, do Aécio Neves e da presidente Dilma, você pode ter certeza que no nosso programa os direitos da comunidade LGBT estão mais assegurados. A nossa defesa do Estado laico, do direito de todas as pessoas, do direito a que elas possam ser respeitadas, independente da condição social, da cor ou da orientação sexual. Nós temos uma defesa dos direitos humanos, o respeito à diversidade e é com esse compromisso que o nosso programa se colocou para a sociedade brasileira e é com esse compromisso de defesa dos direitos das pessoas, independente da sua condição social, da sua cor ou da sua orientação sexual. Candidata, mas com base nessa decisão do Supremo, o Conselho Nacional de Justiça determinou que os cartórios realizem tanto o casamento civil quanto a união estável. A gente sabe que tanto um quanto o outro garantem os mesmos direitos sobre bens, os mesmos direitos patrimoniais, mas existe uma diferença aí. Na verdade, na união estável você continua com o estado civil de solteiro e no casamento civil você se registra como casado nos documentos, nas procurações, e a comunidade LGBT quer ter esse direito, né, de se declarar casado. A senhora é contra esse direito que hoje eles têm? Já existe, né? O que existe na lei já está assegurado na lei. Isso. O nosso programa, ele, no processo do debate,
o consenso que foi estabelecido foi quanto à união civil. É isso que está estabelecido no nosso programa e é isso que nós estamos defendendo no debate com a sociedade brasileira. Ok, vamos passar à frente. No Wanda Galvão de Luisiânia, em Goiás, pergunta: a senhora é favorável à taxação de igrejas e templos religiosos? A nossa posição é de que as igrejas, elas têm um estatuto próprio. A Igreja Católica, por exemplo, ela não tem essa taxação, até porque uma boa parte do patrimônio das igrejas católicas são patrimônio histórico, que elas nem teria condição de honrar todos esses tributos. Então, aí é um princípio da equidade, em que você não pode ter dois pesos e duas medidas. Há uma delicadeza em relação ao que acontece com a Igreja Católica, que tem um imenso patrimônio, que faz parte do patrimônio histórico brasileiro e que, portanto, goza de isenções, e você não pode ferir o princípio da isonomia. Então, a senhora acha que deve se ampliar essa isenção para todas as outras igrejas? É que hoje não é cobrado, não é? O debate que está sendo feito, ele deve ser aprofundado, mas nós temos que trabalhar na lei com o princípio da isonomia. Há que se assegurar o princípio da isonomia para que não se tenha nenhum tipo de desequilíbrio, dois pesos e duas medidas. Candidata, agora a gente tem outra pergunta em vídeo do Gabriel Faza, de Três Rios. Em 2012, no seminário Energia Limpa, que foi promovido pela UFRJ, a senhora declarou que a energia nuclear ela não é uma energia segura, pois não se sabe o que fazer com os resíduos e esses vão ficar não como um legado, mas como um castigo para as futuras gerações. Porém, no seu plano de governo, mais especificamente na página 144, vocês dizem que é preciso aperfeiçoar e aumentar a utilização de hidrogênio em células combustíveis e em energia nuclear. Daí a minha dúvida: a sua assessoria de imprensa declarou que, na verdade, houve um erro na elaboração do plano de governo. Partindo desse princípio, eu tenho dois questionamentos. Primeiro, se a senhora teve uma mudança de opinião entre 2012 e 2014, como eu posso confiar que no dia 1º de janeiro de 2015, quando a senhora assumir o governo do país, que a senhora não vai mudar a sua opinião como fez de 2012 para 2014? Se a senhora e a sua equipe cometeram um erro no plano de governo, como eu posso confiar o governo do meu país em uma equipe que não consegue nem fazer um plano de governo sem erros? Na verdade, o que aconteceu foi um erro de processo. Na parte de ciência e tecnologia, numa pequena parte, foi colocado a ampliação da energia nuclear na matriz energética brasileira. A minha posição é a mesma posição que sempre defendi. Na realidade do Brasil, um país que tem um grande potencial de energia hídrica, de energia solar, de energia eólica, da energia da biomassa, não há necessidade de ampliar na sua matriz energética o uso da energia nuclear em hipótese alguma. Nós mantivemos a mesma posição, eu e Eduardo fizemos essa discussão, não era para essa questão, está no plano de governo. Foram duas questões que nós tivemos que corrigir em relação à proposta do grupo LGBT, que foi publicada da mesma forma que o movimento mandou. Nenhum grupo teve a sua proposta publicada da mesma forma, ipsis literis, como encaminhou no processo do debate. É sempre feita uma mediação. Governar é a capacidade de mediar os diferentes interesses. E no caso da energia nuclear, eu e Eduardo já havíamos acordado que não ficaria assim, em função até das posições históricas que eu venho defendendo. Agora, quanto à questão do erro a questão do erro que você colocou, só as pessoas que se consideram infalíveis são aquelas que acham que nunca vão cometer um erro. Uma característica fundamental para qualquer pessoa, não apenas para o governante, é que se tiver erros, é fundamental ter disposição para corrigi-lo. Por exemplo, eu tenho observado que o atual governo não tem essa disposição
Agora mesmo nós temos inflação alta, nós temos juros altos, baixo crescimento e não há o reconhecimento por parte do governo dos problemas que nós temos. E você tem um exemplo que aconteceu, inclusive, nas eleições de 2010. Eu não sei se você lembra, mas a presidente Dilma rubricou todas as páginas do seu programa de governo. E como ali constava apoio para quem invade terra, ali constava a questão do aborto e outras propostas que ela disse que não era parte do acordo, ela retirou o programa e não apresentou mais. Agora, uma coisa importante é que todas as pessoas estão lendo o nosso programa. A candidata Dilma não apresentou o programa dela, o Aécio ainda não apresentou o dele, e eu espero que eles possam apresentar também, para que a sociedade brasileira possa fazer o cotejamento. Não tem nenhum problema em corrigir e reconhecer erros. O problema é persistir no erro. Eu não quero ser a presidente que vai ter como compromisso manter erros. Eu, inclusive, quero manter as coisas boas, ampliá-las, corrigir os erros e encarar novos desafios. Senadora, pode ter certeza que você terá uma presidente da República que é confiável, porque quem persiste no erro, não reconhece erro, são aquelas que causam maiores prejuízos ao país. Então, já que a senhora citou a candidata Dilma, como é que a senhora vê essa nova fase da campanha da presidente Dilma pela reeleição, dizendo que a senhora é uma imitação, pode ser uma imitação de dois ex-presidentes, Jânio Quadros e o presidente Collor? A senhora acha que mudou o tom da campanha? Está ficando mais agressivo? Campanha do medo? Eu acredito profundamente que a esperança venceu o medo. A sociedade brasileira, quando faziam todo esse terrorismo contra o Lula, repetia essa frase. E eu acho que a população brasileira acredita e confia nisso, confia na nossa democracia. Infelizmente, quem está querendo ressuscitar o medo é a presidente Dilma. E a pior forma de se fazer política é pelo medo. Eu prefiro fazer política pelas duas coisas que orientaram a minha vida, pela esperança e pela confiança. O povo brasileiro tem, acima de tudo, esperança e tem confiança na sua democracia, que a duras penas conquistou e que, obviamente, não vai se deixar amedrontar por qualquer tipo de fraqueza que aqueles que, no medo de perder o poder, praticam, inclusive esquecendo daquilo que defenderam. Mas eu estou muito tranquila, nós estamos discutindo ideias, discutindo propostas. Eu tenho dito, Tonico, que nessas eleições o que vai nos levar à vitória não serão as estruturas, será uma nova postura. Nós não podemos querer ganhar de qualquer jeito. Eu, em 2010, eu dizia que eu preferia perder ganhando do que ganhar perdendo. A gente perde ganhando quando sai maior do que entrou, como aconteceu comigo em 2010. E você pode ganhar perdendo quando, para ganhar, você abre mão dos princípios, abre mão dos valores e, inclusive, daquilo que é o nosso recurso mais importante, que é a esperança e a confiança na nossa capacidade de mudar o Brasil, de avançar, de apostar na educação de tempo integral, de apostar na infraestrutura para o desenvolvimento, na segurança pública e na saúde. A gente vai tratar das propostas só para dar tempo de entrarem as perguntas. Tem muita pergunta de leitor. Isso, vamos falar agora de política externa. O Alan Tesler, de São Paulo, quer saber qual a posição da candidata em relação à política externa que o governo tem seguido nos últimos anos, com apoio a países como Rússia, Síria e Irã e um afastamento cada vez maior de Estados Unidos, União Europeia e Israel. Qualquer que seja a política externa, ela precisa ter uma coisa como fundamento: orientar-se por princípios e valores. Quando você tem isso, você consegue dialogar com os diferentes estados, com os diferentes países. Agora, qual vai ser o foco da sua política externa? A partir do lugar em que você já estabeleceu pelos valores. Um valor fundamental para a nossa política externa: respeito à democracia, respeito à liberdade,
das pessoas aos direitos humanos. Isso é um valor fundamental. Isso significa que o apoio, por exemplo, à Venezuela, Cuba, não vai ser o mesmo? O Brasil é um país que tem mais de 150 anos de paz nas suas fronteiras. Nós somos uma cultura de paz. E tudo que buscarmos nessa agenda externa tem que levar em conta o princípio da cooperação em relação aos demais países. Nós defendemos, por exemplo, do ponto de vista do bloco regional que nós representamos, o fortalecimento do Mercosul. Mas isso não significa que tenha que ser feito em prejuízo da autonomia que temos para fazer acordos bilaterais. Nós defendemos que os países devam buscar uma cooperação que vise a integração econômica, mas que também vise a integração cultural, que também busque novos valores para uma nova agenda de desenvolvimento que integra a questão da sustentabilidade, que integra a questão dos valores em relação aos atravessamentos culturais. Nós não precisamos ficar de costas para a Europa, para os Estados Unidos, para poder nos relacionar com a África, com a América do Sul ou com qualquer que seja o bloco regional. Nós temos uma pergunta rápida, vamos ver se nós fazemos isso em 30 segundos, por favor. Agora é o Alan de Curitiba. Em 2012, no... Eu gostaria de saber a sua opinião sobre a unificação das polícias. A questão da segurança é fundamental e nós estamos propondo aumentar os recursos para investir em segurança pública, ajudando os estados. Nós nacionalizamos esse debate, queremos que as polícias tenham uma ação integrada, que sejam capazes de combater a violência e, ao mesmo tempo, preservar os direitos humanos. Muito bem, os 15 minutos deste primeiro bloco se esgotaram, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em 3 minutos, por favor.